Que bom que você está aqui, sejam todos bem-vindos. Meu nome é César. Na semana passada, o Felipe conduziu a primeira aula de finanças. Quem esteve na aula passada aí? Quem perdeu a primeira aula, daí eu vou depois entregar o material, a apostila. Mas é uma grande alegria nós estudarmos a palavra de Deus juntos, especialmente um assunto muito importante que faz parte do nosso dia a dia, né? Ou alguém aqui consegue viver sem dinheiro? Não tem como, né? Esse curso de finanças é uma bênção. Foi o pastor Jefferson que começou ele na igreja. E todo ano ele é oferecido pelo menos uma ou duas vezes no ano. Sejam bem-vindos. Quem já fez esse curso alguma vez na igreja aqui? Já fez, né? Tá reforçando agora. Quem já fez em outra igreja? Ainda não? Mas você vai ter durante esse curso 7 aulas, ensinos relacionados ao que Deus ensina sobre o dinheiro. Nós sabemos que em outros meios, né, em outras denominações talvez, outras pessoas, eles utilizam de teorias erradas, fórmulas, acham que são fórmulas doutrinárias em relação a dinheiro, mas a gente vai ver num ponto de vista de revelação. Sempre que a gente for estudar finanças à luz da Bíblia, você vai ver sempre como revelação, não como fórmula. Entenderam? Não como uma teoria para se conseguir algo, mas como o que Deus revela sobre isso, né? Então trata-se de revelação. Sem revelação não tem como aprender o que Deus fala sobre dinheiro. E olha, no meio cristão, 90%, dá para dizer assim, 90% dos cristãos ou não conhecem, né, o que Deus fala sobre dinheiro, ou não querem conhecer, ou conhecem e não obedecem os princípios de Deus sobre o dinheiro. Então é um número grande de pessoas que estão ignorantes em relação ao dinheiro. Espero que, se você estiver nesse quadro dos 90%, você saia e vá para os 10%, e que esse número aumente de 10 para 15, para 20, para 30. Então, quando você não conhece, Deus até tem uma certa compreensão, né, e perdoa e entende. Agora, quando você conhece e não aplica, ou você sabe que precisa conhecer e não se esforça para isso, aí eu não sei como é que Deus pensa, se Ele vai tratar da mesma maneira, né? Mas se fosse você, não correria o risco, né? A verdade é única. Quem não obedece a Deus nessa área das finanças fica travado na vida espiritual. Fica travado. Não é fica travado na área financeira. Fica travado na área espiritual, porque são leis espirituais que regem nossa vida, né? E quando você não obedece uma lei, imagine a lei da gravidade. Todos conhecem a lei da gravidade, né? Você se arrisca a pular de um prédio de 4 andares? Não, por quê? Porque você conhece a lei da gravidade. A pessoa, você se arrisca a colocar 2 fios juntos e encostar? Positivo com negativo ali? Só para ver o que dá? Não, porque você já sabe, você tem uma noção da lei da eletricidade. Então você não brinca com isso. Você não brinca com a lei da gravidade, você não brinca com a lei da eletricidade, e você não brinca com a lei espiritual, a lei divina em relação a dinheiro e outras leis também, né? A lei da fé, a lei de outras leis que a gente vai aprendendo durante o curso e em outros momentos também. Mas na verdade, então, para a gente estar revisando um pouco da aula passada e da sequência, o Felipe falou sobre a primeira aula, Deus e o dinheiro. Quem não tem essa apostila, eu só quero entregar agora, para você acompanhar, e também não vai dar tempo de fazer aí, você faz em casa os versículos. Alguém mais precisa da aula 1? Para acompanhar, tá? Eu fiz mais uma só. Tá. A chamada ao Patrick está passando aí. Bom dia.
Bom, Deus e o dinheiro. Por que Deus fala tanto de dinheiro? Na verdade, se você for ver na Bíblia, 50% das parábolas de Jesus está relacionado a dinheiro. Então você vê a importância que ele dá a isso. Por que você acha que ele dá tanta importância ao dinheiro na Bíblia? Porque ele quer que você fique rico? Eu creio que ele quer que você se prospere, logicamente, mas não é o primeiro plano, né? Por quê? Porque ele sabe que o dinheiro tende a distrair o ser humano, tende a roubar a atenção, tende a roubar a energia, tende a desviar do foco. O dinheiro gera uma disputa no coração do ser humano. Por isso que Jesus falou, né? Ninguém pode servir a dois senhores. E quando há essa disputa, alguém vai sair prejudicado, né? Na Bíblia tem mais de 2.000 versículos sobre finanças. Bastante, né? É porque as finanças fazem parte da nossa vida mesmo, né? Quem trabalha 8 horas por dia aí? A maioria. Quem trabalha mais que 8? 10 horas? 12 horas? Então, para quem trabalha 12 horas, 50% da tua vida está envolvida em relação a dinheiro. Ou você trabalha só por social, assim, né? Não, você trabalha porque você quer ter um retorno, quer ter a recompensa daquele esforço, energia e tempo que você está dando em troca de dinheiro, né? Isso se torna a sua vida, né? Então você passa mais de 1/3 da sua vida em relação buscando dinheiro. E a Bíblia fala se Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador, então toda a sua vida é Ele. Então essas 8 horas do trabalho que você dá em relação ao dinheiro, pertence a Ele. Essas 12 horas, tudo é dele. Não são só suas, né? Vamos revisar então a primeira aula. Quem é o dono do dinheiro? Você respondeu os versículos ali, né? Uma palavra só, né? Quem é o dono? Quem é o dono de tudo? Deus é o dono de tudo, Ele é a fonte, né? É dele que provém tudo. O que Deus quer nos ensinar com esses versículos que a gente leu aqui, de Ageu, Salmos, Deuteronômio? Você não pode olhar mais agora para o seu emprego, para o seu patrão, para a sua empresa, para a sua poupança, para a sua aplicação, como fonte de recurso. Não vem disso, né? Isso é só um meio que Deus utiliza para isso. A fonte real e verdadeira é Deus. Deus é a fonte dos recursos. Ele usa um meio para que isso aconteça. Então, você tira o olhar, puxa, meu emprego é minha provisão, é minha fonte, da onde eu tiro o dinheiro. Não é o teu emprego. É Deus. Deus está utilizando o teu emprego. Porque hoje você está nesse emprego, amanhã você pode não estar. Então daí ele troca de lugar só, ele só troca o meio. Mas a fonte continua sendo dele. Daí, sabe o que isso vai acontecer? Quando você vê Deus como fonte de tudo e dono de tudo, principalmente, acontece uma libertação. Você sai daquele espírito de posse, que normalmente o ser humano tem, que você acha que é seu, que você acha que você é o dono, bom dia, e você começa a viver agora num espírito de acesso. Isso é o mais importante que a gente tem que aplicar em nossa vida. Se libertar do espírito de posse, nada é meu, mas eu tenho acesso àquilo. Aquele emprego não é meu, por mais que eu esteja nele, né? Quem já trocou de emprego alguma vez? Já sentiu isso, né? Você achava que aquele emprego era seu, né? Até o dia que o patrão falou, vamos ter que fazer umas mudanças e, enfim, não vamos entrar nesse assunto porque tem muitas... Ou você achava que aquela empresa era sua e, de repente, ela faliu. Então, você está tendo acesso àquele emprego, tendo acesso àquela empresa, tendo acesso àqueles empregados. Até a sua esposa e seu marido, você está tendo acesso, não são seus, né? Não é seu. A minha esposa não é minha, eu tenho acesso a ela. O meu filho não é meu, né? Eu tenho acesso a ele. Isso é libertador. Quando você entende que você está tendo acesso e não posse,
o estresse acaba. A preocupação acaba. Por quê? Se você ainda não tem aquilo que tanto você quer ter, não ia ser meu mesmo. Se você tem e alguém te leva, não era meu mesmo. Entendeu? A libertação. Não que você vai ficar de forma negligente e irresponsável em relação a isso. Eu estou dizendo o apego. Então, quando você entende que Deus é o dono de tudo, é fonte de tudo, amém. Sou apenas um mordomo e tenho acesso àquilo que Ele me dá nesse momento, nessa situação, nessa circunstância aqui na Terra. Então, você entendeu e fechou o primeiro bloco que quem é o dono de tudo? É Deus. Deixa eu ler um versículo que talvez a gente não colocou ainda na apostila, mas eu acho muito bonito esse versículo. É Lucas 14:33. Esse versículo você já ouviu nas pregações da igreja. Lucas 14:33 diz assim: assim ninguém pode ser meu discípulo se não renunciar a tudo que possui. Esse renunciar, ou seja, não se ache dono daquilo. Renuncie em prol do reino, em prol de Jesus Cristo. Para ser discípulo de Jesus, você renuncia o que você acha que é seu. Isso é libertador. O plano de Deus para o dinheiro. Quais são os planos de Deus para o dinheiro? Quem pode falar aí? São os três pontos aí. Suprir nossas necessidades. Estão acompanhando na apostila aí? Sim. Aquela que você levou para casa, bom dia, da aula 1. Vou ler o versículo de Filipenses 4:19 aqui, só para a gente revisar. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aqui tem uma revelação para você. O meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, segundo não as nossas necessidades. Entendo bem isso, é as riquezas dele. Uma vez, eu lembro quando eu era jovem, adolescente na verdade, eu fui na casa de um parente, né? Um parente rico. E eu abria a despensa da casa deles e assim, forrada de alimentos, aqueles alimentos gostosos que os pais da gente naquela época não conseguiam comprar. Coisas assim, né? Sabe aqueles potes cheios de guloseimas e Nescau à vontade, pesco em caldo à vontade. Sabe aquelas coisas que a gente quer comprar no mercado e você desvia um pouco, porque às vezes não cabe no orçamento? Eu falo, nossa, que coisa gostosa. Se eu morasse aqui, eu nunca ia passar fome. Olha quanta comida, gente. Tem 5 armários lotados de... Antigamente as famílias faziam assim, né? Faziam o rancho, né? Era rancho o nome que dava, né? E enchia a prateleira de comida e coisa gostosa. Então, e depois quando eu aprendi a palavra de Deus, eu entendi que é mais ou menos assim, que Deus tem um armazém pra gente, com prateleiras, que segundo as suas riquezas. E Ele vai dando conforme nós vamos precisando. Porque às vezes a gente tem um olhar conforme as nossas necessidades, e a gente se limita só às nossas necessidades. Mas não, é conforme as riquezas de Deus. E Ele é a fonte de tudo. O que é importante é você ter esse canal aberto com Ele. Que daí o fluxo acontece, a provisão ocorre e você não se estressa. Então, segundo as riquezas de Cristo, né? E nós estamos assentados com Ele, a Bíblia diz lá em Efésios. E Mateus fala para a gente não se preocupar com o que vamos comer, beber, né? Você fez esse versículo. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? As coisas serão acrescentadas. Então, Jesus Cristo aqui nos ordena, né? Ele orienta e nos ordena que a gente abandone a preocupação. E que faça assim, a gente sempre se lembrar que é o Pai que supre. Ele é fiel em suprir as nossas necessidades. As carências básicas. Quais são as carências básicas? As 3 principais. Comida, roupa e moradia, né? Abrigo, alimentação e vestuário. Isso aí você não precisa nem se estressar, porque você não vai andar pelado na rua, eu tenho certeza. Vai ter sempre um teto para cobrir a tua cabeça. E você vai ter sempre um alimento. De alguma forma ou de outra, Deus vai prover. O segundo ponto, suprir as necessidades de outros por nosso intermédio. Deus é o maior interessado. Então, lá em
Quando Deus criou o homem, qual foi a primeira ação que Deus... O primeiro ato de Deus depois de criar Adão? Quem lembra? Hã? Mas antes disso ele tem um ato aqui que é muito importante a gente lembrar e se tomar posse disso. Primeiro, lá em Gênesis 1:28, né? Assim, vamos ler o 27, que é o anterior ali, que Deus criando o homem. Assim Deus criou o ser humano, semelhante à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. O que vem na sequência, depois que ele criou o homem? E Deus os abençoou. Pronto. Ponto. E Deus os... Se ele abençoou, tudo que ele abençoou, ele amaldiçoa, né? Então você está abençoado, o ser humano está abençoado por Deus. Se está abençoado, é o desejo dele prover na sua vida, nas suas necessidades e também através da sua vida na necessidade dos outros, né? E depois fala aqui, o que furtava não furte, antes trabalhe, você já viu isso daí, sendo generosos. Então Deus é o doador, lá em Salmos fala muito sobre isso, ele sente prazer em trazer a provisão e prosperar o seu filho, para que ele possa também abençoar outros. E o número 3, sustentar a obra de Deus no mundo. Correto? Vocês viram isso na primeira aula. E o segundo ponto que foi visto, cuidado com o amor ao dinheiro. Quem pode falar algo sobre isso? Cuidado com o amor ao dinheiro. Você já teve algum namoro com o dinheiro? Teve uma paixão repentina? Teve um lance? Ou teve um relacionamento duradouro? Ou já foi traído pelo dinheiro? Não dá para você amar o dinheiro, né? O dinheiro é maligno? Não, né? Senão Deus criou o dinheiro. As riquezas vêm de Deus, ele é fonte de recursos. A prata e ouro pertencem a ele. Mas o tipo de moeda que a gente vive hoje é o papel, né? É o dinheiro em papel. Mas o que ele fala é que não é o amor, não é o dinheiro que é maligno, mas é o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, a ganância, né? Não tem como servir do Senhor. É que nem a lei da física. Eu gosto de lei, né? Lei da gravidade, lei da eletricidade, lei da física. Vem cá, Patrick, me ajudar fazendo um favor. Tá aqui aí o Patrick, fica lá e eu fico aqui. Lei da física. Quem já estudou física? 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço, o mesmo lugar. Vocês contam até 3 e vão tentar sentar nesse banco aqui, tá? Tá, Patrick? Certo. Conte aí. 1, 2, 3. Tenta, Patrick. Não vai dar certo. Hã? Vamos dividir. 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Vamos só ilustrar. Deus e o dinheiro. E aqui a tua vida, teu coração, né? E aí, como é que fica? Não dá, né? Pode ser que uma hora a sua vida, né? A cadeira já está balançando. Ou o dinheiro chega, dá licença, né? Ou você chega à conclusão, não, vou servir ao Senhor e vou deixar o dinheiro ser o meu servo, trabalhar para mim, né? Não é mais fácil, mais simples? Obrigado, Patrick. Então, uma ilustração bem simples para você entender que realmente isso é uma verdade. Ninguém pode servir a 2 senhores. A Bíblia ensina também lá em 1 Timóteo 6, 9 e 10 as consequências daquelas pessoas que querem terem sede de riqueza. Vocês fizeram em casa ou fizeram em sala isso daí? Fala aí rapidinho as 6 consequências. A alimentação, a armadilha, O que mais? Destruição, ruína, tormento, desvio da fé, orgulho, queda, sofrimento, enfim. Então a questão principal, o problema está em como a gente se relaciona com o dinheiro. Não é o dinheiro em si, né? Como a gente se relaciona com ele. O pecado está em cobiçar mais, confiar mais no dinheiro, ou deixar a nossa vida viver em função disso, né? Daí o dinheiro acaba assumindo o controle e se torna a força motivadora
da nossa vida. Porque a perspectiva do mundo sempre é essa. O mundo sempre quer colocar isso. Nosso mundo capitalista, consumista. Quem vai em shopping sabe disso. Quem trabalha em shopping aí, não só em shopping, qualquer loja, né? Não estou assim desmerecendo ou criticando as lojas. Estou querendo dizer que o mundo influencia o sistema todo em prol de empurrar coisa para você comprar, né? Ou então, num sentido assim, você tem que conseguir o máximo de dinheiro que você puder e gastar também o máximo de dinheiro que você puder e acumular o máximo possível. É nesse ciclo, sabe? Você ganha, você gasta e você guarda. Mas a perspectiva de Deus é diferente. Você busca Deus como fonte, você recebe, você doa como um canal, como um fluxo. Como um rio que corre, né? E as pessoas vão pegando. Eu sempre gosto de comparar com o Mar Morto. Quem já foi lá no Mar Morto? Ninguém foi ainda, né? Um dia eu tenho desejo de conhecer também, mas a gente vê pela geografia, pela TV, porque lá no Mar Morto, o nome já diz, é o Mar Morto. Lá não se cria nada, não se dá nada. Por quê? Porque ele acaba ali. Ele recebe a água do Rio Jordão, e ele é o nível mais baixo da terra, até mais baixo que o nível do mar, né? E ele não libera a água dali, ele fica para ele, né? Ele só recebe, mas ele não deixa passar as bênçãos daquele rio, né? Mas chega uma hora que ele morre daí, né? Dentro da sua ganância. Assim vale para a nossa vida. Muito bem, você viu aí então a revisão de 1 Timóteo. Provérbios também, vários versículos. E o conselho... Ficou tarefa para casa? Não? Então tá bom. Então já revisamos aí. Só finalizar ali. O conselho bíblico para os cristãos ricos. Você que é um cristão rico? Amém. Glória a Deus por isso. Mas tem um conselho para você. Qual que é? Não sejam arrogantes, não ponham esperança na incerteza da riqueza, praticar o bem, ser rico em boas obras, generoso e pronto para repartir. Amém. Ser rico é um problema? Não. Não é o fato de você possuir riquezas que você vai impedir você de entrar no reino dos céus, né? Apesar de Jesus ter falado, é mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Mas ele quis dizer num contexto que quando a pessoa está muito apaixonada pelo dinheiro, ela, né, não vai conseguir se apaixonar pelo Senhor. Porque Abraão, Davi, Salomão eram pessoas ricas, riquíssimas. Né, e deixaram muitos exemplos para nós em relação a isso. Então, Deus não é contra o enriquecimento legítimo. Deus fez todas as coisas, tudo pertence a Ele. Ele é contra você fazer da riqueza sua vida, né? Muito bem. Aula 1, a gente revisou aí. Alguma dúvida da aula 1? Tudo certo? O propósito principal da aula 1 é dizer para vocês, para mim, para nós, quem é o dono de tudo? Da onde é a fonte dos nossos recursos? E assim ele faz com que você tenha o recurso dele para suprir as suas necessidades, a necessidade dos outros, começando com os da sua casa, né? E depois os mais chegados, e aí você vai abrindo o leque, né? E também sustentar a obra de Deus no mundo, a obra, investir no reino de Deus, ofertando na sua igreja, nas pessoas que servem também na sua igreja. E o alerta que ele dá para a gente cuidar com o apego, com a ganância, com o amor ao dinheiro. Que você já como um cristão maduro, já está liberto disso. Não crie um relacionamento, não deixe... É uma pergunta que eu te faço. O amor ao dinheiro está criando raiz na sua vida? Se você perceber que esse amor ao dinheiro está criando raiz, você já vai na raiz e corta. Não começa a paquera, porque depois vira um romance, depois vira uma paixão mais forte, um fogo, sabe aquela coisa? E daí começa o amor, aí você já quer casar e você já põe aliança no dinheiro. Aí é fatal. Você tem que pôr aliança com o Senhor. E deixa o dinheiro ser o seu servo, o seu mordomo, trabalhar para você. Amém. Revisamos a aula 1, vou pedir para o Patrick me ajudar a entregar a aula 2, que é sobre generosidade. Nós vamos trabalhar essa matéria em 7 aulas. Essa primeira aula, da aula que o Felipe ministrou, é uma introdução.
A aula 2, vamos falar sobre generosidade. A aula 3, vamos falar sobre dízimo. Vamos tirar dúvidas sobre dízimo, vamos conversar bastante sobre isso, à luz da Bíblia. Vamos falar sobre princípios práticos de finanças. Vamos até entrar em orçamento doméstico. Quem faz orçamento doméstico em casa aí? Muito bom, parabéns. Senão a gente vai dar umas dicas, sugestões de como fazer isso. E vamos concluir o curso com uma nova perspectiva. Você vai sair desse curso com um entendimento claro do que Deus nos ensina sobre finanças. Tem? Aula 2, então. 3 princípios fundamentais aí para nós sermos considerados ricos aos olhos de Deus. Obrigado, Patrick. Fala aí os 3. Legal, não está na Bíblia aí, eu não coloquei, mas se você tiver com a sua Bíblia, já abre em Provérbios 27 e 18. Provérbios 27 e 18. Quem pode ler na sua versão mesmo? Quem cuida de uma comerá, quem trabalha bem o seu Senhor receberá tratamento e honra. É assim na tua versão, que é diferente um pouquinho? Pode ler? Quem cuida bem da sua figueira comerá dos seus frutos. Quem trata bem o seu patrão será recompensado. Entenderam o versículo? Quem pode falar com suas palavras que ele significa? Tem a ver com trabalho diligente? Tem, né? Resumindo, é isso. Quem trabalha diligentemente tem a recompensa. Ótimo. Está relacionado com boa administração. E Deus é um sábio administrador. Ele é um sábio administrador. Vamos ver como é que ele procede na sua administração? Lá em Isaías 55, 10. Esses versículos que eu estou falando e não está marcado aí na apostila, você pode anotar do ladinho, para ter como um ponto de apoio aí lá para frente você usar de novo. Isaías 55, 10. Quem pode ler? Pode ler o 9 também, 55, 9 e 10. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir somente para o semeador e pão para o come. Isso, lê o 11 também, fazendo um favor. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Amém, né? Deus... Desculpa. Deus é um ótimo administrador, né? A palavra que ele fala não volta vazia. A atitude dele, a ação dele não volta não volta sem retorno, sem recompensa, sem a produção que ele deseja, né? Isso é para nós também. Trabalho diligente e boa administração. Tudo aquilo que você faz vai voltar de alguma forma com resultado, se for com diligência, né? E o terceiro ponto é generosidade. São os 3 pontos principais aí relacionados para ser rico aos olhos de Deus, não aos olhos do mundo, né? Jesus falou daquele que tem muito dinheiro, mas não é rico aos olhos de Deus, lá em Lucas 12, 13 e 21. Vamos ver esse texto? Lucas 12. Lucas 12, do versículo 13 até o 21.
Alguém quer ler? Alguém da multidão lhe disse: Mestre, disse a meu irmão que divida herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Muito bem. Qual o problema desse homem aí? Ganância. O que mais? Egoísmo. Ele estava depositando a paz dele, a segurança dele, em primeiro lugar, nesses recursos, nesse dinheiro, né? É um problema isso, né? Que Deus não quer que a gente viva. Você não pode depositar a sua segurança no dinheiro, porque um dia o dinheiro acaba. Lá em Provérbios 27 e 23, fala assim, 27 e 24, diz assim: pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa do rei passe de uma geração para outra. As riquezas não duram para sempre. Basta ver as crises que vieram no mundo e estão vindo e vão vir, que assola, né? Que retira da pessoa uma riqueza que ela tinha. Então não deposite sua segurança nas riquezas. Agora vamos ver aqui que o generoso prosperará. É a matemática de Deus, diferente da nossa matemática. Há quem dê generosamente e vê. Qual a palavra que você acha que se encaixa aí, sem a gente ainda? Aumentar. Quem já conhece o versículo, né? Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Está lá em Provérbios 11, 24 e 25. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Essa é a matemática de Deus. Nós aprendemos a matemática que 4 menos 2 é igual a 2. Ou que 5 menos 3 é igual a 2. Mas a matemática de Deus é diferente. É como se você tivesse lá um recurso, 7, e desse 2. Quanto que ficaria na nossa matemática? 5, mas na matemática de Deus fica 9. Estranho, né? Ele confunde as coisas, né? Como a Bíblia fala. Confunde as coisas que a gente acha que é sábio, né? Confunde os sábios. Nossa, mas como? Está errado. Eu aprendi diferente. Sim, a nossa mente aprendeu diferente, mas o Espírito de Deus nos ensina de uma forma diferente. É o Espírito que revela. A gente vai ver como isso aqui funciona na prática. Primeiro na teoria, depois você vai sentir na prática quando você for aplicar, né? A verdade é que a Bíblia fala que Jesus se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. É profundo isso aí, não é? Então você não é uma pessoa pobre, quem se avalia assim, tentando ficar rico. Você é um rico sendo informado da sua riqueza. Você precisa saber disso. Aonde é que está a minha riqueza? Aí você vai para a palavra, Deus vai te mostrar onde está. Aí você vai buscar ela. Você concorda com ele, com essa riqueza. Você concorda com ele e você chama essa riqueza para você. Mas essa é uma outra aula que a gente vai falar sobre isso. Hoje a gente fala sobre generosidade. Contribuição na igreja da Macedônia. Nós vamos fazer 2 grandes grupos aqui, 10 minutinhos, 5 a 10 minutinhos, para você me ajudar nisso. Vamos interagir aqui. Um grupo vai estudar 2 Coríntios 8 e completar esses versículos aí. E outro grupo faz 2 Coríntios 9. Pode ser? O grupo de cá pode ler em dupla, em trio, aí, como vocês preferirem, se quiserem juntar mais.
estuda o 2 Coríntios 8. Lê todo o capítulo, discute entre vocês os pontos que Deus mais falou no teu coração e completa o versículo e depois você vai falar para a turma toda as respostas. Pode ser? Da mesma forma, o grupo de cá, da minha direita aqui, que no caso é a esquerda de vocês. Qual que é? 2 Coríntios 9. Então, 2 Coríntios 8 e 2 Coríntios 9. Pode ser assim? A grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente com o privilégio de participar dessa festa. Fica melhor, ela só tá dando com ar. Ligar, né? Essa deve ligar. Vou deixar só um pouquinho, só para dar uma circulada e depois eu fecho. E não somente fizeram o que esperavam, mas entregaram-se inteiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Entregaram-se ao Senhor, né? Entregaram-se inteiramente ao Senhor. Oi, Jess, tudo bem? Aquela camiseta do Danilo, tu lembra? Oi, Danilo. Oi, Mari. Aquela camiseta do Danilo. Nossa, essa é lá da igreja antiga ainda, né? Festival da Palavra. É a primeira? É a primeira, né? E tá tão conservada, né? Tá igual o dono, né? E tá mais grande, né? Tô falando que o mérito é da Mari, que a Mari sabe lavar bem. Ah, com certeza. O mérito do Danilo é só que ele conseguiu entrar nessa camiseta. Depois de tanto tempo. Tem uns 12, 13 anos essa camiseta. A gente vai fazer 15 anos de igreja. Legal, né? Oi? A aula. Estamos tendo aula agora, deixei eles fazerem um trabalho em grupo. Aham. Viu? Aquela aula lá, acho que a gente vai ter que dar uma conversada. Vamos conversar, se quer que eu venha Essa semana aí. segunda, terça, só me fala. Vamos ver aí. Tá muito longa também, né? Hein? Tirar alguma coisa. Tentar tirar de alguma Ficou longa, né? coisa, porque até aquela tarefa de casa acho que ficou muito grande. Eu também, depois que eu fiz, eu falei, ixi, é muita coisa, vou ter que... Dá uma enxugada. Só que é tudo tão importante, né? Dá uma enxugada ali naquela parte de redenção ali, Tirar um alguns pouco, assim, né? Deixar alguns assim mais importantes. Mas quando você mandou o e-mail, nossa, esse e-mail aqui tá completinho, daí eu já... Aí a gente conversa. Tá bom. Vamos marcar aí, na segunda ou terça. Tá bom. Manda uma mensagem. Tá.
Versículo 7. Casamento conforme o que nos se coração. Não pesar por obrigação, pois Deus ama quem dá com não por obrigação. Posso pedir tua ajuda numa ilustração de novo? Então vem cá. Que bom que você é um ajudante de ouro. O seguinte, a gente vai fazer uma ilustração sobre semente. Eu vou te dar um galinho com um pouquinho de semente. E você vai andar pela sala triste, chorando, sentindo assim coisas que estão acontecendo na sua vida de perdas. Você perdeu, mas você está firme ali com o galinho. Certo. E você dá assim para a pessoa, mas dá meio na dúvida, mas dá, né? Vai dando. Depois você sai aqui para fora. Vem aqui e daí deixa um tempinho. Quando eu falar que a pessoa vai voltar com alegria, com os feixes, você vai pegar esse galho maior com várias sementes e aquelas flores ali e vai voltar com outro ar. Certo. Bem alegre, sorrindo, gritando, dando cabalhota e distribuindo com generosidade, com mais vontade ainda. Tá bom? Deixa por enquanto aqui. Você entendeu? É bem rapidinho. Mas o primeiro você vai me entregar? Eu vou te dar lá daí. Você vai sair, vai ficar aqui um tempo e vai voltar. A gente vai ler um versículo. Quando a gente concluir de ler o versículo, eu vou deixar a porta aberta, você vai ouvir e você entra. Volto triste. Não, daí você volta alegre. Não, mas agora então eu passo triste. A primeira parte é triste. A segunda volta é alegre. Obrigado, Patrick. Concluíram? Vamos conferir então? Vamos lá. 2 Coríntios 8. O grupo daqui que fez, né? Vocês vão explicar para os outros grupos que eles estão com a apostila deles sem preencher. Vocês vão preencher agora o que eles preencheram lá. Primeiro fala aí o contexto da história aí, do que vocês leram. Resumindo assim. Fala sobre o que esse capítulo? Sobre generosidade. Mas sobre quem? Os irmãos da igreja da Macedônia. O que eles eram ricos ou eram pobres? Pobres, muito bem. Então complete os versículos para o pessoal. Eles foram ricamente generosos, com alegria, mesmo na tribulação, e sendo pessoas pobres. Extrema pobreza, algumas versões falam, né? E eles deram tudo. Algumas falam além demais, além do que eles podiam, né? E por iniciativa própria. Não foi Paulo que colocou uma arma ou que ameaçou eles de perder a salvação, né? Não foi por obrigação. Daí entregaram-se primeiramente a Deus. Opa! Eles insistiram. Versículo 5. Entregaram primeiramente a si mesmo. Ou seja, eles se deram a sua vida. Eu pulei? Versículo 4. Desculpa, gente, eu pulei. Eles insistiram em contribuir e consideraram o ato de contribuir um privilégio. Desculpa, esse é o 4. E o versículo 5? Versículo 5, eles entregaram-se primeiramente a Deus. si mesmos. Não é isso? É isso que está escrito, não é? Eu vou ilustrar, vou contar um fato real em relação a esse versículo aqui. Eu nunca esqueço dessa história. Quem contou foi a Claudinha. É uma história verdadeira. Claudinha do pastor Jefferson. Quando ela era pequena, alguém já deve ter ouvido essa história aí. 7, 8 anos, ela era novinha, recém-convertida ali, né? E como ela estava entendendo a fé, se entregando para Deus. Lembra que naquele tempo na igreja passava como é que é o nome? Eu nem lembro desse nome mais, a gente nem usa. Mas é a bandeja. Passou a bandeja. Tem o cesto, antes de te contar, eu lembrei de uma situação. Agora a minha história. Passava a bandejinha, na época era da igreja católica, né? Era do catolicismo. Depois Deus me revelou as verdades, né? E passava essa cestinha na igreja que eu ia com meu pai. E meu pai me deu um dinheiro. Eu era jovem também, adolescente, né? E eu tive, mais minutos antes de entrar na igreja, tinha pedido dinheiro pro meu pai para sair com os amigos, aquela coisa, o pai não me deu. Aí na igreja, meu pai dá lá, a hora que passar a cestinha, você põe lá. E ele deu uma nota alta, né? Falei, nossa,
Pra eu dar, né? Ah, pensa, um garoto de 17 anos, 16 anos. E daí ele me deu pra dar. Daí eu, não dá. Mas eu notei que ele não dava aquela nota. Ele sempre dava notas menores. Vamos ilustrar aqui, como se fosse nota de 10, de 5, né? Mas naquele dia, não sei porquê, ele deu uma nota de 100. Daí passou. Eu falei, não, o pai se enganou. O pai se enganou e eu acho que eu vou pegar um troco. Ele se enganou, eu vou pegar um troco, depois eu fico com um pouco, ele devolvo para ele o resto. E passou e eu peguei o troco. Eu já pedi perdão para Deus, né? Já tô resolvido, já me resolvi com Deus nisso, pode ficar tranquilo. E eu deixei de 100 e peguei duas de 30, duas de 20, uma de 10, não me lembro. Mas eu lembro que eu peguei um troco e daí falei, tá aqui, pai, daí agora posso ficar com um pouco, né? Eu não quis roubar dele, né? Eu quis pedir. Aí vocês nem sabem o que aconteceu, né? Pensa naqueles italianos, né? Daí depois é um outro assunto. Que eu tenho a marca até hoje. Mas voltando na história da Claudinha, né? Passou a bandeja, né? Daí a Claudinha era para dar a oferta, mas a Claudinha não tinha dinheiro, né? E ela conta que ela colocou a bandeja no chão e ela entrou dentro da bandeja, assim. Uma menininha. Um pouco de gente, assim. Daí os pais não entenderam. Por que eu estou entregando a minha vida para o Senhor? Nossa! Bonito, né? Isso é verdade. Pergunta para ela. Então é aqui que entra. Primeiramente, eles entregaram a si mesmo. Antes de entregar seu dinheiro e tal, você entrega a si mesmo, a sua vida. Qual que é o outro ponto? Contribuir financeiramente é uma prova de amor. Muito bem. Pessoas que administram o dinheiro da igreja devem ser pessoas recomendadas. Mas de novo, tô pulando? A contribuição é de acordo com o que tem. Você não vai fazer uma dívida para... Entendeu? Deus não abençoa isso, né? Ele tem que ser sensato, conforme você tem. A não ser que você sinta uma direção clara de Deus para isso, né? Pessoas que administram o dinheiro da igreja devem ser pessoas recomendadas, confiáveis, tementes a Deus, outros termos que você queira usar. E devemos ser corretos aos olhos de Deus e dos homens. E mais um, se tivesse para colocar aqui. Não adianta apenas ser correto. Tem que parecer correto, né? Muito bem. Ficou claro aí, então? Vamos ver segundo agora a lei da semeadura e da colheita, está lá em 2 Coríntios 9, que o grupo daqui fez, vai explicar para vocês. Podem ler vocês agora todo o texto aí com os versículos. Não os versículos, só o que está ali na apostila. Pode continuar. Você vai colher na proporção que semear. Isso, conforme a proporção que você semear ou plantar, né? Não por tristeza ou pesar, mas por alegria. Isso, não por obrigação, mas com alegria. O que mais? Deus acrescentará a sua graça em tudo, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Isso aí, Deus acrescentará a sua graça em tudo, em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário. Para quê? Para que vocês transbordem toda boa obra. É um fluxo constante de bênção. Deus é quem dá e multiplica, mas temos que semear. E o próximo e último, quem pode ler do grupo aí? Deus promete para sermos generosos. Isso. Em qualquer ocasião, através dessa generosidade, outros conhecerão. Amém? Então, Deus não irá reter a sua semente. Desde que você semeie. Se você não semear, e não vai ter mais semente. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tende a comer a semente. Se você come a semente, e daí? Acabou. Lembra da história da gralha azul? Quem estudou história aí, história do Paraná? Qual que é a árvore principal símbolo do nosso estado?
Araucária, né? Hã? Ou é pinha? Araucária. E ela produz um fruto lá, uma pinha. A história conta que a gralha azul é isso. Ela pegava a pinha e depois ela queria comer depois. Né? Ela não queria comer na hora. Ela estava meio... Ela enterrava. Pegava outra e enterrava. Ela semeava. Ela não sabia, mas ela estava semeando. Depois ela esquecia onde estava. Tanto que ela semeava, ela pegava umas 2, 3 e as árvores foram crescendo. Né? Então é isso que tem que fazer. Mesmo que está com fome, ou não está com fome, vai lá e planta. Igual a gralha azul. Uma hora vai brotar, vai virar um símbolo na sua vida. Amém. Tá, agora eu quero fazer uma ilustração para a gente finalizar a aula. Ficou alguma dúvida aí? Da Igreja da Macedônia e da lei da semeadura e da colheita? Tem mais um ponto aqui, né? A sua semente e a sua esperança. 3 segredos, baseado no que vocês já leram em 2 Coríntios 9, para viver o ciclo da provisão divina. Deus dá ou fornece a semente para você plantar. Deus, número 2, supre, né, o crescimento da planta. Ele supre as suas necessidades, em outras palavras, né? Ele atende às suas necessidades. E número 3, Deus... Quem falou multiplica? Multiplica. Ele multiplica a sua semente. São 3 segredos que você tem que guardar isso. Que Deus fornece, supre e multiplica. Mas não engula a semente, não coma a semente. Senão não tem o que Deus fazer com ela, né? Eu lembro de uma situação uma vez que eu estava numa necessidade financeira tão grande. E eu orei a Deus, eu fiz propósito, né? E aquela coisa toda. E Deus me mandou um dinheiro. Deus me mandou uma forma de vir um dinheiro. Mas daí eu fui fazer as contas e falei, Senhor, não é ainda que eu preciso. É parte do dinheiro que eu preciso, ainda não é. E eu já estava achando que aquilo que Deus tinha me mandado já era a minha colheita, né? Ficava crente nisso. Aí Deus me revelou, não, se ainda não é a tua colheita, então ainda é a sua semente. Aí eu falei, meu Deus, tem que dar outro passo de fé. Eu já tinha dado um passo de fé, né? Estava naquela crescimento ainda, né? Aquela maturidade, obtendo uma maturidade nessa área, relutante. Mais um passo de fé desse tamanho agora. Mas eu vou dar. Daí eu peguei todo aquele valor, né? Que eu achava que era colheita e não era. E aos olhos de Deus era uma semente ainda. E Deus me mostrou uma situação que eu podia abençoar vidas. E eu fui lá e plantei. Desprendido assim, faz de conta que nem veio, né? Vai. Sabe? Não é meu mesmo, só acesso. E depois de uns 3, 4 meses, aí veio certinho aquele valor que eu precisava. Veio a colheita. Falei, pronto, tá aí, tá resolvido. Se eu tivesse comido aquela semente, né? Ainda ia faltar para honrar os compromissos que eu tinha. E ia ter que ficar lutando ali, em oração de novo. Você viu como é mais prático você se libertar e plantar? Planta, 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 planta. Tenho certeza que você vai colher. Pode conversar com qualquer um que já tem experiências nessas áreas, que Deus já se manifestou nessas áreas. Mas tem um versículo que eu gosto muito e a gente vai fazer uma ilustração para a gente finalizar a aula. Que é, leia Salmo 126:6. Está aqui na apostila já, né? Quem pode ler aí? Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus muros. Andando e chorando. Se você quiser abrir sua Bíblia, vamos ler o versículo 5 também. Quem planta sementes chorando, colherá as espigas com cantos de alegria. Quem sai com a cesta de sementes chorando, enquanto lança a semente, voltará carregado de feixes de espigas, cantando com alegria. Vamos fazer isso só pra gente finalizar descontraidamente? Vem cá, Patrick, me ajuda. O Patrick é o homem que está chorando. Por que ele está chorando? Fala alguns motivos do choro de um homem. Vai falando aí.
Vai concordando, Patrícia? Faltou pagamento e sobrou boleto. Como é que é? Faltou pagamento e sobrou boleto. Ah, é isso que está acontecendo com a vida? Cobrança da esposa. Aqui é a vida dele financeira aqui, né? A vida dele num todo, na verdade. Quem mais que está chorando? Cobrança familiar. Cobrança familiar. Parente pedindo dinheiro. Parente pedindo dinheiro e ele não pode abençoar, daí ele fica triste com isso. Saúde. Saúde não tá boa. Mas ele está plantando, não está? Ele não está dando a semente mesmo assim? Ele está triste, mas vocês não vão ver. Ele está dando semente. Do pouquinho que ele tem, lembra da igreja da Macedônia? Na extrema pobreza? Na luta dele, às vezes ele puxa de volta, mas o carro quebrou. Vocês estão falando coisas que vocês vivem, né? Eu também vivo isso. O que mais? Os clientes não chegam. Os pacientes fogem. O que mais? Mas enfim, ele está plantando chorando. Agora ele foi embora, né? Ele foi, não foi? Porque a Bíblia fala que ele voltará. Ele foi. Foi para alguma situação diferente agora. Aí passou um tempo. 3 palavras aqui, ó, que eu quero que se risque embaixo aí, grife. 3 certezas, né? A primeira é que depois do chorando. Chorando acabou um ciclo. Acabou um ciclo na sua vida o choro. O choro pode durar uma noite inteira. Fechou o ciclo. Mas a alegria? Então tá. Então o primeiro ponto, que você voltará. É uma certeza que você vai voltar, ou seja, Deus vai te restabelecer. Amém. Vai te reerguer, vai te trazer novamente no ponto que você necessita. Além da certeza que você voltará com? Dá um sorrisão aí. Nossa, quanto sorriso bonito. Dá uma gargalhada. Muito bom. Voltará sem dúvida com alegria. E o que mais agora? Trazendo consigo os molhos. Trazendo o quê? Os feixes, os molhos. Por que está trazendo esses feixes? Porque você plantou. Aquele que sai chorando com a sua semente, certamente voltará, sem dúvida, com alegria, com os seus feixes. Olha aí o Patrick de volta. E você acha que ele vai parar por aí? Só essa alegria para ele? Você acha? Aí, peça um para ele aí, gente. Ele tá aí, ó. Olha, tá dando mais do que antes, olha só. Deus os fez prosperar, amém. Essa é uma promessa para tu, para minha vida. Olha que generosidade, gente. Mudou a vida do Patrick. Obrigado, Patrick. Glória a Deus por sua vida. Porque você está investindo tempo em estudar a palavra de Deus, aprender sobre finanças. Esses são alguns segredos de hoje que Deus nos fala para você não reter a sua semente. Deus não vai reter a semente para dar para você, então você não retém, você planta, porque Deus vai colocar alguém na sua vida que precisa de parte da sua colheita. Entendeu? É assim que Deus trabalha. Vamos orar agradecendo a Deus para que você possa ter experiências com Ele nessa área. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. Primeiramente porque o Senhor é fonte, dono de tudo, dono da nossa vida. De Ti vêm os recursos de que necessitamos e que necessitamos também repassar para os demais que o Senhor coloca em nossas vidas. Por isso nós consagramos cada aluno a Ti, Deus, para que nos próximos dias eles tenham experiências contigo nessa área. Primeiro, Pai, de generosidade, que eles possam ser testados nisso, Pai, e de regularidade nessa generosidade, e que as pessoas possam glorificar o Teu nome através desses alunos, Pai, pela alegria que eles têm de contribuir, Deus. E que naturalmente, consequentemente, o Senhor possa recompensá-los, Pai, com a colheita que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Pai. É nisso que cremos, é nisso que nós chamamos dos céus, Pai, essa riqueza, essa prosperidade, no nome de Jesus. Amém. Então, bom culto para quem não assistiu ainda e até a aula que vem.